Almeirim, a Sintra de inverno de outros tempos. Frequentada pela alta corte, frequentada por reis, rainhas, nobres, burgueses, todos vinham aqui parar. Mas a sociedade deu uma reviravolta. Foi o fim da República, foi a ditadura e toda a vida social se alterou. Hoje vamos recuar até aos anos 50 e 60. E para nos contar como era Almeirim, como vivia Almeirim por esses tempos, temos aqui Augusto Gil. Que idade tinha nessa época? 12 anos. 50 ainda não era nascido, aos 60, nasci 52, por isso fica assim uma média de 8 anos. Olha lá, 8 anos. 8 anos. Pelos anos 60 entraria nos 8 anos. Certamente, Almeirim, como qualquer terra, tinha algumas personagens que marcavam a vida e o cotidiano social, mas que acabaram por ficar esquecidas no tempo. Estamos a falar de uma terra que, tal como Portugal, todo Portugal, a alfabetização ainda era muito reduzida. Por isso não havia quem escrevesse as histórias. Tudo era muito contado através da tradição oral. E essas personagens acabaram por ficar esquecidas. Lembra-se de alguma delas? Ora, temos também que recordar que nos anos 60 existiu aqui em Almeirim muita gente que, como o meu avô dizia, já na altura ele é que me ensinou e ficou algumas pessoas, como o Sr. António dos Trabalhinhos, era um indivíduo que andava a apanhar o lixo, tudo quanto apanhava levava para casa. E depois fazia uma seleção, roupas para um lado, ramos para o outro, tudo quanto fosse de restos, peles de coelho, peles de gato, ia tudo para a Alcanena para eles mandarem curtir. E quando o homenzinho morreu, por acaso é uma daquelas interessantes, como o homem quando morreu deixou de aparecer, entraram lá dentro da casa, que era assim um género de um quarto, e toda a gente julgava que o homem tinha ali algum tesouro, uma coisa, revolveram aquilo tudo e nunca encontraram absolutamente nada, eram assim um bocadinho tristes na esperança de ficarem com alguma coisa. Agora, por exemplo, temos aqui, agora aqui neste livro, que era o meu, não é? Que era o famoso Petrolino. O Petrolino era um indivíduo que andava com a carroça a vender o petróleo, eram lexívias, sabão, o seu burrinho, e tinha sempre o seu cãozinho por baixo que ladrava, e era toda a gente conhecia o cão, que era, pronto, nas casas já não havia tanto barulho como existe agora, e quando ouviam o cão, olha, vem o Petrolino, pronto, para comprar. Para recordar o meu pai, que era o chofer de praça, teve a sorte no tempo dele, não havia ambulâncias nem assistência médica como existe agora, chegaram a nascer à volta de 6 bebés no carro dele, quando chegava a casa mesmo todo tão danado, lá a minha mãe coitada para limparem o carro, porque já sabe como é que foi, e depois havia, pronto, a seita que era a mais conseguida, aquilo cheio sempre necessário. Os choferes de táxi eram as pessoas mais desejadas, eram as que eram mais procuradas em todos os aspectos. O meu pai, quando chegou a dizer-me que foi mais culpado muitas vezes, ali chegaram a contar situações tristes, alegres, confidenciavam que nem a própria polícia, nem o próprio Papa sabia saber tanta coisa como eu sou exigente de Almeirim. E depois existiam as pessoas assim mais necessitadas, que a gente pode recordar que na parte ali do jardim onde os engraxadores tinham a vidita deles, que era 10 tostões que engraxavam os sapatos, depois juntavam-se ali todos, desde os cauteleiros, desde os padeiros, pronto, tudo quanto fosse aquelas personagens que já vinham do trabalho ou andavam à procura de trabalho, era ali naquele ponto, naquele jardim, lá embaixo. Entretanto, depois existe, quando em 34 faz o mercado, aparecem aquelas personagens que também, que era bem recordo, Unas, José Augusto, e tanta gente que de facto conseguiram a pouco e pouco ficarem marcadas, pronto, aqui em
muitas vezes por dar, porque naquela altura não havia assim muito, mas com muitos fotografias, jogava-se muita coisa, e chegaram a ser privilegiados para ficarem na mente das pessoas, serem boas pessoas, partilhavam. Sim, sim. E agora dentro dessas E dentro assim das pessoas mais ricas, mais havia prestigiadas, quem é que se destacava? Pronto, houve 3 ou 4, os Prudêncios, As Prudências, o Silvestre Torrão Santos, o Francisco Pascarenhos também, e havia o Marcos da Cruz, o Dr. Rosa, o Dr. Raimundo Justino, o Dr. Alva, a Albergaria. Pronto, eram pessoas que em princípio eles tinham que não existe agora. Iam à casa das pessoas quando precisavam e não levavam dinheiro, e há coisas interessantes numa história que é o do cantante, que foi o criador do meu pai dos carros de táxi, quando chegavam ao Natal, pronto, havia sempre aquela participação das pessoas irem dar uma lembrança dos doutores. Entretanto, esse cantante tem uma história assim como os outros todos, mas aquela foi mais ao pé de mim, porque ele foi aqui, no dia 23 e 24 de dezembro, ele chegou de Lisboa, como médico, e a mulher dele na altura disse: olha, está aqui uma oferta de uma senhora que entregou meio frango e 3 ovos. Acho-se estranho. Nem como é que se chamava a senhora? A senhora era a Dona Rita. Já sei o que é que aconteceu. Foi, ela veio uma consulta e eu não tinha troco e ela já está a descontar o troco do meu. e pronto, e quem dá mais não é obrigado. Já estava assim. Por esta altura, Almeirim era uma terra muito ligada à agricultura e havia um grande fosso social. Os grandes fazendeiros, os trabalhadores, os que vinham de fora à procura de trabalho, melhores condições de vida, o que era típico nesta altura em Portugal, o êxodo rural. Como recorda o dia dos fazendeiros e dos trabalhadores aqui em Almeirim? Então, falando bem depressa, os fazendeiros tinham um modo de vida que para eles estava sempre tudo por acabar. Agora o desgraçado do trabalhador, se trabalhasse por aí ele estava assim, desde sol a sol, começava às 6 horas da manhã e até às 8 ou 9, pronto, era a vida de campo fácil. Eles como trabalhadores teriam de jogar a essa situação, e o fazendeiro, em princípio, como tinha, além de ter a vida dele social feita com os amigos dele, tinha também uma situação que... Então, e essas pessoas que vinham de fora tinham algum nome específico que lhes apelidavam? Apelidavam logo, ficavam logo marcados. Por exemplo, a malta que vinha do Alentejo, e não só, eram os barrões, as mulheres eram as barroas, quem vinha da zona da Extremadura eram os avieiros, ainda hoje muitos falam de barros, e aqui foi os mesmos gaibelos, e os barrões e barroas, pronto, era tudo. Não tinham um nome específico, era uma raça. Vinham aqui a trabalhar, estavam sujeitos a terem logo essas alcunhas muito típicas das fazendas, obviamente, pronto, eram os barroas e charnecos. Mas pronto, no caso era charnecos. E quando elas saíam do trabalho, onde é que essas pessoas iam? Onde é que essas pessoas se divertiam ao fim de semana? Misturavam-se com as pessoas de Almeirim? Não, tinham os seus lugares reservados. Por exemplo, quando apareceu nos anos 60 as famosas gasosas planejadas, o pessoal ao sábado e ao domingo, mais ao domingo, ao sábado toda a gente continuava a trabalhar, faziam aquelas visitas às tabernas, e era interessante, naquela altura, as raparigas, nesse caso raparigas e mulheres, ficavam cá fora, não entravam, e os homens é que entravam dentro das tabernas e vinham lá buscar a caçosa, pronto, a partir daí a situação da parte dos homens que continuavam logo de manhã no mata-bicho, a ver o seu copinho de aguardente, tinham uma particularidade, era quando chegavam à hora do almoço, parte deles já não almoçavam. Bebiam
missa, homens muito poucos lá tinham a sua devoção, e era interessante que a malta que vinha do norte, traziam os seus santos, pronto, os padroeiros da zona deles, e pronto, tinham o seu altar em casa, faziam, pronto, durante a semana não saíam, mas tinham faziam as suas orações lá em casa. E quando chegavam ao domingo, isso era fatal. Toda a gente gostava de ir à missa, e depois era uma coisa característica. Se por acaso, na primeira vez, gostassem do padre, pronto, era um amigo, tanto que chegavam às festas e não só convidavam para os almoços, jantares, só por questão de curiosidade. E os lavradores misturavam-se nesses convívios com os não. barrões ou não? Não, eles não tinham, havia muito poucos, ou então se eram aqueles assim muito mais amigos, assim, mais influentes da família. No primeiro ano os barões vinham uma distância, marcavam a distância. Entretanto, no outro ano, quando vinham, já tinham uma situação mais social. Já se conheciam, já inteiravam-se, já os convidavam. Pronto, normalmente eles dormiam fora dos casarões que arranjavam nessa altura, lá da zona deles, e não só. E agora, a partir disso, só muito pouco. Ou então, quando faziam as festas, eram as matanças de porco e carneiros, cabras, galinhas, e faziam essa situação toda de conviverem. Então, e sendo uma terra ligada à agricultura, no final das vindimas havia a tradição da festa da Adiafa. Isso normalmente era sempre feita no último dia da famosa. Foi alguma festa da Adiafa? Não, mas fui tocar só. Fui tocar naquela altura. Foi tocar uma festa da Adiafa. Altura, então tinha música e tudo? Tinha música e tudo. E normalmente havia sempre o indivíduo do acordeon, dos ferrinhos, da gaita de bico, se chamava na altura. E por acaso já foi assim mais fino. Nessa Adiafa foi da ordem, mas já foi junto. Mas era o dia todo a festa? Era o dia todo. E entretanto vinham, faziam a tradição de fazer as bandeiras de árvores com as flores de papel, tudo quanto fosse de ornamentação, pronto, esses cartazes. Mas cada lavrador fazia a sua festa. Então há festas diferentes, entre a festa dos perdessos, não é igual à festa Não, havia normalmente, era conforme a localização. Quando acabava a sua vindima, iam cantar para a vindima, mesmo lá para casa, pronto, ficavam logo, aí é que era o dia onde eles almoçavam, estava tudo junto. Agora, nessas casas grandes, pronto, já era uma coisa muito diferente, já havia matanças de porcos, e depois que era mais condicionado, a visita, normalmente o fazendeiro tinha sempre alguma coisinha, tinha que dar sempre. Sim. E é a partir daí que tem a sorte de quem tinha galinhas, tinha os cabritos, os borregos. Pronto, era a única coisa que era logo tudo limitado, eram 30 daquela maneira. Quando no outro dia, quando acabavam, pronto, faziam as contas, ele lá selecionava quem quisesse ficar ou estivesse interessado em ficar. Muito normalmente houve muitos casamentos à base disso, aqui, ligações, porque os mais novos poderiam ficar por cá e normalmente a rapariga ou o rapaz, pronto, se fosse na altura, começassem a namoriscar em Almeria, tinham a sorte de ficar em casa dos padrinhos, nesse caso. E era a partir dos próprios patrões tinham como afilhados e depois mais tarde ficavam por ali, casavam, então era mais do que um trabalho sazonal. Pois. Quem se destacasse no trabalho, depois ficava cá a morar, casava, família. Havia sempre mais Pronto. Agora, dentro dessa ligação de ter no outro aspecto, que eram os homens que poderiam ficar cá muitas vezes em troca de trabalho pouco dinheiro,
mas pelo menos era uma libertação, eles precisavam de ir para a terra onde não havia nada, Sim, eles sim. aqui sempre comiam, e é a partir daí que existia aquela situação do pobre, mesmo pobre, do vizinho, e depois apareceu a história das minaduras, que era aquela quantidade de vinho que davam conta, ou diariamente ou semanalmente, como ordenado, Sim, o valor sim, que sim, tinha sim. considerado dinheiro dentro do vinho e da própria alimentação, das batatas. E depois, mais tarde, aparece com o Albertino Rodrigues, Zé Andrade, que com o tempo foi adquirindo aqui terrenos, esses terrenos aqui do famoso PUB, em que 25 milhões de metros, e começaram quem fosse capaz de juntar dinheiro, conseguiram vendiam os terrenos Sim, para sim. fazer os casinos, e não só, que normalmente eram quartos, e eram um pouco mais, e tinham uma área mesmo muito pouco enriquecida, casita de banho não havia, mas havia, por exemplo, a chaminé, tinha que haver, um bocadinho de quintal, o dourador como se chamavam, pronto, e a partir daí a Almeirim começa-se a desenvolver através desses senhores. José Rodrigues chegou a vender, o próprio os Albertino Rodrigues, se comercializaram muitos terrenos nesta área onde a gente aqui está, já nos anos 30, 40, e depois mais tarde já arriscaram. Depois mais tarde fizeram também uma sequência de haver um prédio de lado aqui, que era o campo da bola, existiu na altura, com uma certa força de vontade das pessoas começarem a expandir Almeirim, porque Almeirim está, a gente está do lado oposto onde Almeirim se foi. Sim. Mas Almeirim foi, e hoje a gente vê que com o tempo o próprio almeirense tem sido abatido, como a gente diz, vai desaparecendo e qualquer dia a Almeirim não tem O típico almeirense. o típico almeirense que a gente temos pena, que a gente apanhava, éramos mesmo ferranhos, era a gente, o Almeirim, da hoje, tudo quanto existe, Almeirim, mas atualmente passamos aqui 30% do pessoal que está aqui em Almeirim agora só. Sim, sim. Para a pena. Entretanto, as Fazendas foi um escape bom, assim como as partes começaram também a desenvolver fora, porque havia mesmo já uma certa esperança de Almeirim largar, portanto a gente começou a jogar, e por exemplo, as Fazendas é tudo sobre cumprir, mas o pessoal teve sempre a jogar que Almeirim juntava-se às Fazendas de cidade, mas isso nunca tal aconteceu, pronto, política é Rivalidades. Outra, por esta altura, ainda existia as famosas matanças de porco, naquelas cozinhas antigas. Com certeza que foi alguma. ainda acho que isso em minha casa. E ainda fez matanças de porco. Em quantos dias era? Não era só um dia, pois não? Não, aqui chegava a ser uma semana, ou então depende também do povo. Sim. E depende também das quem convidasse, porque a gente chegava lá que basicamente o povo que tem. Pois, portanto, havia o porco que era criado ao longo do ano, não é? E depois? Era comprado, por exemplo, no princípio do ano ou no final do ano, normalmente as matanças eram feitas em novembro, dezembro, e depois a partir de fevereiro comprava-se o porco e criava-se durante o ano inteiro. Quando apanhava-se ali a fase do milho, dos couves, tudo quanto pudesse para a alimentação dele, não é como agora farinhas, pronto, obrigam os animais a crescerem mais. Normalmente era consoante as famílias, os amizades e o tamanho do porco. Podia reunir quantas pessoas? Pronto, As matanças de porco? Pronto, era isso que eu agora ia dizer, era mediante as famílias, os amigos, chegava a ser a volta de 20, 30 pessoas, assim como podia-se 5 ou 6. Sim, sim. Pronto, por parte social dessa família, com 5 ou 6, pronto, lá normalmente era a família mais chegada, mais 2 ou 3 amigos, matava o porco, pronto, e ficava por ali. Agora aqueles fazendeiro tinham, pronto, nunca matavam só o porco, eram sempre 2. Portanto, eu já sabia que não era para ser ali durante aquele sábado, domingo, segunda e terça, porque portanto, depois era cortada a carne para fazer os chouriços, os céus, as fineiras, e tudo normalmente eram as senhoras que faziam isso. E limpar as tripas, aquelas coisas todas. E havia sempre a brincadeira. Pronto, uma coisa que eu estava
estava a esquecer, a brincadeira dos miúdos. Era quando enchiam, tiravam a piscina, fazia-se a famosa bola para os miúdos jogarem, lá andavam os duas. Pronto, e a partir daí havia a sensação das velhas olharem para o porco pendurado e é a tradição, se queres ver o teu corpo, mata um porco. Sim, Continuava-se a fazer dessa situação. Agora, dentro do tempo que duravam a matança do porco, normalmente era sempre depois, entretanto, na altura não havia as frigoríficos, nem arcas congeladoras, não havia nessa situação, e tiveram um bocadinho arcas com sal. Aquelas as mantas assim eram metidas, depois a carne normalmente era frita e era metida dentro daquelas cozinhas de barro com o próprio banho, depois era retirado e aquecido. Pronto, e entretanto, enquanto a carne fosse temperada, normalmente era quarta ou quinta-feira, começavam a encher de chouriços, e as maneiras, e os celos, os pais, já os pais. Pronto, era a partir daí, porque teriam que haver a famosa chaminé com a comida, com a fita, os meios e tudo. Pronto, era a partir daí, era mais ou menos. Pois, as matanças do porco eram os grandes eventos sociais que haviam, não é? Onde as senhoras se encontravam, onde se punha a louça da matança do porco, a casa arrumadinha. E depois era um problema, era levar muita mulher que era para fazer beber. Era isso, e depois era interessante, era encher por dentro, né? Sim, no funil. E ter pronto, sorte. Eu sei de muita gente que estragou muita carne, pronto, ou o calor da chaminé fritava, cozia, estragava o calor, o frio era a salvação, mas a certa altura muitos começaram a fazer as suas matanças em fevereiro e março e fizeram dali, pronto, mas histórias bastante engraçadas que hoje já não há aquela... Depois da década de 90 terminou as matanças de porco. Existe aí o tipo particular, ainda, porque não é proibido agora. Sim, pois, passou a ser proibido, já é caro. Sim. Para além das matanças de porco, das festas da Adiata, ainda havia outra grande festa religiosa, que era a Quinta-feira da Ascensão, e que é feriado municipal em Almeirim. Com certeza que já foi muitas e muitas festas da Ascensão. Onde é que eram feitas essas festas? Pronto, aqui nesta zona. Como é que era? Como é que iam? Aquilo normalmente havia a primeira fase, a parte da manhã, à quinta-feira, ia-se primeiro pensar no local onde iria-se fazer o encontro, o piquenique, ver mais ou menos o espaço, porque todos os anos eram sempre, e o sítio onde a gente costumava ir era à borda da vala, era ali junto à mina, frente aos supermercados, a vala, a mina, era na Quinta da Alorna e era mais ou menos pelos lados assim mais escondidos, onde houvesse sobrejo, que era aqui a parte de Sobral. Agora, dentro daquilo que se fazia, como eu dizia, a chamada Quinta da Ascensão aqui em Almeirim tinha duas facetas. Como eu comecei há pouco, ia-se ao local já combinado e normalmente via-se se valia a pena, o tempo também se dava e se havia espaço, porque normalmente levava-se a carroça, levava-se o burro, já naquela altura os carritos pequeninos, que eram o banco, já levava o pessoal todo lá dentro. E havia uma situação que toda a gente muitas vezes ia para ali no Tejo. Pronto, ia para a borda do Tejo, para a borda da vala, era tudo normal, os piqueniques daquela altura, comer a famosa galinha com arroz de forno e muito vinho,
E as mulheres? As mulheres dos homens faziam Pronto. coisas diferentes? Ou... Não, era tudo, era pronto, eles punham, quando aquilo lá chegavam, punham logo a manta, toca a colocar tudo coisas lá para lá, porque tudo era mau. E os homens punham, a primeira coisa olhavam, punham os barris, os garrafões, tudo de um lado. E eles ficavam desse lado. Pois. As mulheres ficavam desse lado, porque elas, parte delas não bebiam, era só água, ou então o famoso sumo que existia. E depois era, pronto, era comer, beber, e quando chegava aí quase 5 da tarde, tínhamos tudo a dormir a certo, os cachorros andavam lá aos saltos para um lado e para o outro, eles entretanto ficavam ali, um diz o outro a dormitar, as mulheres lá iam falando, umas iam fazendo a renda, outras até chegavam a levar coisas para passejar, uns piugozinhos, uns camisolas, e eles faziam. Pronto, e depois a partir um bocadinho dali, lá iam à procura da famosa, para fazer, a famosa ramozinho Da espiga. da espiga, em que seria parte sempre da fé, que era apanhar a oliveira por causa do azeite, o trigo por causa do pão, e depois umas ervas, pronto, as papoilas, pronto, era só para enfeitar e ficar decorativo, e pronto, e pouco mais. Depois trazia-se para casa, a mula por acaso até ficava muito contente naquele dia, não tinha feito nada, Ficava lá presa ficava ao lá mar. presa lá ao ar, mas quando chegava à casa punham uma coisa a tapar os olhos, e depois punham ali a puxar água, que era por causa das tosse. Da parte final, quando chegavam lá com o ramo de espiga, guardava-se de ano para ano, quando chegavam a casa, agarravam no ramo velho, queimavam, penduravam no novo, no mesmo sítio, era pouco mais. E depois, claro, havia sempre, durante quem se aguentava mais, havia sempre ali um indivíduo que cá acordeon, fazia lá a festinha, só. Música. Música. E entretanto, como o tempo às vezes ficava assim um bocadinho mais íntimo. Muita gente foi feita na quinta-feira da Assunção. Parece mentira, mas era. Deve ser verdade. Pois. No descampado. No descampado, ali, lá, sem ninguém estar a ver, vamos lá. Depois era só arrancar no chão. Sim, com certeza. Só para ver como é que À sombra. Eu tenho uma história dessa, o meu pai contou-me, coitado. Ele nasceu em 22 e ele tinha 22, à volta dos anos 30, tinha tido convite de outro colega dele e onde iam para se fazer a espiga na vala. E ficou combinado. Normalmente eles também sempre um bocadinho mal vestidos, tinham sempre aquela coisa de irem lá para o pé da compra da vala a fonte não era aquela, era outra, e havia a fonte da vala, que era ao lado do lado esquerdo, do lado direito todos lá para Santarém, e ele ali ficava à espera que o pessoal chegasse e depois havia ali um largo, mais ou menos assim, eles vão estar ali naquele lado, e eles entretanto, pronto, estavam-se de maneira para comer alguma coisa e tal, davam, só naquele dia depois o meu avô disse a ele, olha, como é que é? Eu vou mais não sei quem, vamos lá por causa de quinta-feira, pronto, olha, eu vou trabalhar na Via Santos, e quando lá chegou viu lá você se ver, não é? Não apareceu ninguém, meu pai disse que passou um dia de fome, não apareceu mesmo ninguém, Não havia ninguém. Não havia ninguém, era a discussão mesmo. Fica de para o outro dia. Para além desta festa religiosa, também há a procissão, que ainda hoje existe em Almeirim. Na época, participou em alguma procissão? Como é que aquilo funcionava? Fui miúdo e ainda fui obrigado a ir. Foi obrigado a vestir. E foi em que... Era a procissão de espaço. Sim. E depois faziam aquela sexta-feira. Depois a feira existia na altura dos carrinhos, do carrossel, era o domingo. E nessa altura havia, pronto, aquela tinha que ser, senão não ganhámos 20 estranhos ou 5 estranhos para ir para a feira. Tinha que participar na procissão. E essa foi, mas naquela altura era engraçado, havia do Martes Santo, havia do Espaço, Sexta-feira Santa também fazia a procissão do Seu Morto,
Pá, havia mesmo parte religiosa e quem na altura E quem é que organizava as procissões? normalmente era sempre a parte pronto, era a igreja, mas juntamente com a parte da Da elite, elite que de era Almeirim. Marcos da Cruz, os Provenços, tudo quanto fosse o Rosa, tudo quanto fosse político, aquela gente faziam, Eram eles que impulsionavam. Havia também a festa do Mártir Santo, que é essa, em junho, que era depois a partir daí acabou, quando começou a guerra em 1960 de maio, foi acabou, pronto, a necessidade das pessoas, não convenceu, o pessoal havia muita tristeza. E, pronto, juntando Mártir Santo, o próprio nome, Dom Sebastião, foi morto, não militar na autoridade, as pessoas juntaram durante Essa discussão. Agora, Então, para além destas festas, matanças de porco, das feiras da Ascensão, as procissões, também existiam locais que fizeram parte do cotidiano de Almeirim. Por exemplo, o Café Império já existia na... o Café Império vai ser feito, vai aparecer na altura dos anos 40, em 1938, o Dr. Torrão Santos e o Provenço da Silva Santos tentam comprar o sítio onde existe agora o cinema e o Café Império. Porque eles iam para Lisboa e viam, pronto, faltava aqui qualquer coisa de esplendor em Almeirim. Ali na rua, né, que é o tribunal, portanto, os Correios, já por aí abaixo, do tribunal, havia, ainda existe lá o local, que era aquela loja de oficina de esquinas, era a Associação Recreativa e Cultural, em que era feito. Ok. Aquilo era uma coisinha, foi o primeiro cinema musical lá, não havia nada, os bailarinos, pagava-se naquela altura, 18 anos. Agora, mais tarde, quando aquilo acabou, e essa esquina fecha, e porque aparece agora o cinema. Sim. Aquilo aparece no dia 16 de junho deste mês, de 1943, agora 39, 43 no máximo, aparece o cinema e juntamente com o café ao lado. Mas o cine-teatro. E é a partir daí que Almeirim começa a pronto, os valores, uma novidade, o cinema. Uma novidade de tal maneira que fizeram aquilo bem. Era a quarta geral à frente, variava entre os 10 festejos e os 3 clientes. Depois era a plateia toda, a primeira e a segunda plateia. Lá em cima era o balcão. O balcão era feito para primeiro, que eram as primeiras 4 cadeiras, 4 filas. E o outro lado, o segundo balcão. Pronto, e a partir daí... E toda a gente ia ao cinema, pobres, ricos, tudo ia ao cinema. Depois havia ali uma coisa, que ao fim de semana, quando eu via cinema, tiravam as cadeiras e faziam os bailes. Também era para baile. Para baile, aquilo de festas de ano, festas de passagens de ano, Natal, Páscoa, era tudo ali feito. Então a vida social de Almeirim passou muito ali pelo Café Império e cine-teatro nessa altura. Nessa altura. O Café Império vai aparecer muito depois, não era assim. Não era assim muito pronto, não era? Pronto, fácil. Sim. Adquiriram, estarem a governar um café e restaurante, não é? Mas depois aparece. Nos anos 50 aparece. Sim. E pronto, havia no bar do Conde, agora já no parque de estacionamento, era o clube. Era ali onde os senhores iam todos fazer as rotundas, o bilhar. Pronto, toda a gente tinha a sua gravata e fato, era ali. Mas o clube era outro ou era o Café Império? Não, era o outro, era mais abaixo no sítio onde é que é o parque de estacionamento. Então existia um clube para a elite. Para a elite, era mesmo o clube. Chamava-se o Clube de Almeirim. E depois era a partir daí que o pessoal começou a juntar-se e começar a frequentar o Café Império. E pronto, descontando muito dinheiro desapareceu. Pronto, agora, e depois era outra, era o jardim,
era foi o mercado, e a partir de uma certa altura, o jardim, mesmo o jardim, existe agora, o doutor, na altura, José Manuel Andrade, pôs as grades, na altura tinha em madeira, e depois pôs em ferro, era o nosso mercado. Foi um particular que pôs, foi uma pessoa particular que... Aquilo eram sempre os mesmos. Pronto, era sempre a elite que impulsionava e tratava da parte cultural. Porque aquelas... Sim. Aquilo, a partir dos anos 50, quando o Dr. Terrão Santos tem o privilégio de ser presidente, Almeida tinha ali o famoso cartão de visita, era o Jardim da República. E antes, depois disso, agora temos o cartão de visita. Deixou de ser um cartão, mas nos anos 50, 60 o Jardim da República, Cineteatro, Império, era o cartão. Ele chegou, o Dr. Terrão Santos chegou a mandar vidálias da Holanda. Vidálias da Holanda para o Jardim? Que bem! E depois houve aquela altura também, das senhoras quando começaram a ver aquilo que tentaram roubar. Mas aquilo já havia aquela situação do Rochedo, e ele disse logo que elas estão já com tanta santidade e tão coisas. Quem roubar aqui, depois chegam a casa, morrem sempre. Só dava naquele terreno. Só dava naquele terreno. E ainda hoje a gente diz, que é pena o jardim estar cortado. Sim. E assim, em 34 fizeram depois o mercado, passou ali, para apontar, e tanto existe Gai, está aí. Esse José Manuel Andrade, que tinha feito um acordo de pôr as grades e fazer lá dentro um coreto. Sim, o coreto. Mas foi um primário, foi um feito de tijolo. Depois tinha por baixo, era o oco, onde eram postas as bancas do mercado. Sim. Pronto, era ali que era. Do lado da que é a farmácia do Mendonça, era a zona como havia pouco sol, porque o sol nascia por causa das árvores, era ali que eram os peixes a ser vendidos ali. Sim. E vê-se porque na altura aquilo que era o próprio sal, comia o ferro. Sim. Pronto, a partir daí, ele também tem a ideia de ficar muita população e vai fazer as casas de banho. Aquelas duas lá estão. Sim. Já são dessa altura estão as casas de banho. 10 anos 50. Foi nessa altura que ele dizia que aquilo estava tão bem feito, tão resistente, que podia passar uma apanhar da Segunda Guerra Mundial. Não podia nada. Aquilo não podia nada. Pronto, e foi a partir daí que existiu aquele largo ali no nosso jardim. Foi durante muito tempo, não havia o povo, foi nessa altura, ponto em ponto de nós da juventude e não só, e era, não podia ali haver mais gente. Depois era interessante, era assim. Então aquilo enchia-se, o jardim de toda a gente, era um ponto de encontro, o jardim. E a partir daí havia a banda, ia lá tocar. A banda ia tocar ao domingo lá no... Lá no coreto. Mas tinha um coreto lá? Tinha lá um coreto. Ele construiu mesmo um coreto. Um coreto que desapareceu. Desapareceu mais tarde, foi mesmo assim a intenção. Quando a Câmara liberasse e desapareceu, porque entretanto, a partir de 1984, aparece no nosso mercado. E ele entretanto viram aquele e a Câmara, então e agora como é que a gente vai fazer isso? E arranjaram um coreto em madeira, que era colocado 3 ou 4 dias antes para a banda lá ir. Então era um coreto móvel que lá metiam para a banda ir tocar. E ali aquilo começa a ser muito desenvolvido e portanto aquele cantinho ali todo à volta do jardim existiu, por exemplo, a dar uma ideia que naquele montinho que foi a primeira loja, não era do Batata, mas era a loja do Povo, não era do Sr. Batata. Depois a partir do Marcos da Cruz, essa casa que está aí foi a primeira Câmara Municipal. Pronto, depois é a história das separações, a farmácia de lá. A senhora, ali, naquele o cinema e o tempério, era a loja do Sr. Francisco Fonseca, numa oficina. Depois ao lado era uma barbearia. Depois era o vidro que fazia pneus de carros, sadias.
Depois é um edifício onde agora está a pastelaria, depois era a casa do Marcos da Cruz, Das irmãs. era tudo solteiro. Depois, a partir daí, existe aqui a famosa casa que agora foi vendida, E Palacete. Palacete. Que era de quem o Palacete? Era do indivíduo que pouca gente soube. Muita gente sabia que aquilo era do Sacristão, mas aquilo é igreja, aquilo bem. Pois. Não se sabe bem a história daquilo. Mas era a sequência toda, vai até o fim, onde existia. Existe, pronto, o nosso mercado. Aquilo era tudo ali um baldio, porque pertenceu aquele terreno todo no Palácio do Paço Real. Sim. Depois, a partir daí, pronto, foi degradando, foi partindo. E o meu pai, como nasceu em 22, nasceu ali perto. Sim. Pronto, fez ali a existência do jardim de infância. Sim, no jardim. Ele foi jardim lá, teve o seu azar, depois conheceu a mãe, morreu quando ele foi quarto. Pronto, aquelas histórias todas que existem uma pena, mas Almeirim ali naquele sítio foi degradando e é interessante que ainda hoje documenta isso. Todas as casas ricas, neste caso, ficou, pronto, o pessoal foi morrendo, foi desaparecendo, está tudo transformado em fantástico. Até é uma coisa. Claro, não é? E agora compraram esse palacete lá, né? Vão fazer também uma coisa dessa. Sim. E eu depois, por causa, até comentei. E dessas famílias, o que é que sobrou? O que é que sobra? Não. Continua ou... Não. Existe o Zé Rodrigues, que é aquele lá o fundo das Constituição, que é a Galpa, aquilo ali é que é aquele pequeno, agora também as bananas brancas, Normal. que é normal. Havia ali uma adegas dele, o José Rodrigues, com a cheia, de repente estragou-se no borrico. Sim. Depois aí foi a história toda das cheias, em que ficou sem inverno, toda a gente gostava de ver as cheias, pronto, nós os miúdos fomos para lá, depois a malta que ia dar aulas a estudar, porque lá apanhavam o seu barquinho, era 30 segundos que não subia até à tapada, e depois apanhava o autocarro de Santarém, à vinda para cá é a mesma coisa, é curioso o tal famoso molha-pão que agarrava nas pessoas que iam nos bares para trás, era uma coisa, as senhoras todas agarradas à força. Mas esta Almeirim foi interessante naquele tempo. Os bombeiros também se aparecem naquela altura, muito necessitados, necessitam de para parar os bombeiros, era a central elétrica. Houve de tudo aqui, mas tenho pena, com o desenvolvimento já da geração, noto depois uma falta, pronto, hoje é a proteção civil, se não for a proteção civil é os bombeiros, existe uma separação de interesse das pessoas, pronto, a parte do desporto. O desporto desde 1910 que existe para aqui equipes de futebol, mas a União de Almeirim foi feita com um barbeiro e com um alfaiate. Depois, quando possa existir bom, o pessoal começa, mas não acaba. Pois. É uma pena que eu continuo a dizer, e pronto, do meu tempo, 68 e 70, quando fizemos a primeira edição de música rock, naquela altura pop, os Beatles, Rolling Stones, toda, foi uma coisa que toda a gente apoiou, mas a certa altura, pronto, a gente foi, aquilo acabou. Duas situações, a guerra do ultramar, a gente fomos todos para lá. Pois, mas foi uma inovação do tempo, da década de 60 surgiu a banda, da qual fez parte. Foram duas até, e depois continuei. E atuavam onde? Aqui em Almeirim? E Almeirim fora, já no Sopa de Pedra, fomos a França duas vezes, os Açores, Almeirim, Portugal, Les Alés, pronto, entendo. Isto tudo na base, porque eu comecei como vocalista, depois aprendi a tocar a bateria, depois a tocar viola, não que era assim. Sim, agora não, quer dizer, o pessoal todo pegaram só os telefones e não, pronto, não tem jeito para fazer certas coisas,
E então, para além disto, lembra-se de mais algo, mais alguma coisa que tenha marcado na vida social de Almeirim dos anos 50, 60? Pronto, a única coisa que poderei dizer é que a história de Almeirim não morrer, no próprio nome, foi a existência da sopa de pedra. Foi uma história muito simples, não é? Uma sopa existente, aquela coisa até se chamava a famosa e venda de lume nas fazendas, couves com carne, couves com carne, e era assim, e depois a partir disso começaram a misturar, e sei que na altura faziam esse género de cozinhados, e a própria verdura dos couves alteravam sempre um bocadinho, e pessoas pôr ao lado certas tinha batatas, tinha a carne de porco, depois os couves, então, grão, massa, aquela massa normal, quando começou a ser substituída, pronto, tirada e pronto. E há uma coisa, toda a gente que aí tem, a fazer sopa de pedra, não há um igual. Não há um que dizer assim, pá, isso é bom, não. Assim, mas olha que eu estou falando, é sempre assim, mas olha que é restaurante tal. Não existe um igual. É uma coisa que ainda hoje. Não há uma receita uniforme, mas é o que mantém viva Almeirim, é a sopa da pedra. E agora essa história de ver isto, que é o normal, é haver mais restaurantes, e a fome continua a existir. Sim, como é? Pronto, a partir daí já não existe assim tanto interesse, porque as pessoas com as tecnologias e as novidades começaram só se juntam e só se lembram na altura das praias. Pois, o convívio agora morreu. É outra coisa, a pessoa vai para uma discoteca e não sei quanto, existe sempre problemas porque as bebidas alteram as pessoas. E pronto, antes não alteravam, era preciso descobrir. Mas aquilo era interessante, naquela altura o pessoal apanhava bandeiras, mas não chateavam ninguém. Apanhavam uma bandeira e iam para a borda da estrada, ali com aquilo, não havia problema. Agora não dá para brigar, matar. Mas é que eu também dizia, olha, Stallone, se essa gente, o Ramos, mostraram como é que se brigam, no cinema. A evolução do cinema. Pronto, é que dá o banco, esses filmes todos científicos, de um lado e para o outro, não dá piada. E pronto, e assim recordamos alguns momentos da vida social de Almeirim dos anos 50 e 60. Tenho de agradecer por esta entrevista e pelo tempo dispensado. Obrigada. Depois fazemos contas. Ok. Na segunda entrevista. Exatamente, depois tratamos isso em particular. Claro. Sim, depois é o 70, 80, 80, 90 e agora. Exatamente. O próximo capítulo será dos anos 80.